Então, agora o cronograma de atividades, que é o quando, né? Em que período que eu vou planejar o meu projeto cultural. O cronograma ele é uma estruturação de todas as atividades em uma sequência temporal lógica, e é utilizado como uma ferramenta de planejamento. E ele deverá ter aí coerência com as etapas de trabalho, né, que vocês fizeram antes. Lembra que eu falei, né, lá nas etapas de trabalho, que era para pensar bem direitinho o que ia propor, né, detalhar, porque ia facilitar na hora de fazer o cronograma de atividades? Então, é essa hora. Não pode ficar diferente lá das etapas de trabalho. Se eu coloquei a pré-produção lá de 1º de maio a 15 de junho, então, aqui no meu cronograma, a pré-produção precisa ter essa mesma data. O cronograma de atividades, então, nos auxiliará a saber quando começa e termina cada etapa do projeto, identificar o período previsto para a realização de cada atividade, definir a sequência das atividades, ou seja, quais são as primeiras atividades a serem realizadas, quais atividades acontecerão simultaneamente e quais serão pré-requisitos para que outras aconteçam, acompanhar e controlar o andamento das atividades no que diz respeito ao tempo, identificando possíveis atrasos e antecipações, tomar decisões mais precisas para alcançar o resultado esperado dentro do prazo estabelecido inicialmente. Tá vendo que ele parece muito com as etapas de trabalho? Por isso que eu falei que precisava de ser bem detalhada lá, para facilitar aqui. E olha só como é fácil. Vamos a um exemplo. O projeto que eles dão aqui, apresentação de peça teatral em 3 cidades do interior de São Paulo, Campinas, Mojimirim e Bauru. Duração do projeto, 6 meses, de 1º de maio a 30 de outubro de 2015. Olha o cronograma deles. Etapa, atividade. Então, colocou aqui pré-produção, confirmação dos hotéis, confirmação das pautas dos teatros, locação de transporte para atores e equipe do projeto, contratação do assistente de produção local e ensaios. Do outro lado, ele colocou a data. O ano é 2015. E colocou os meses, janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro. Então, aqui, o que era a ideia dele? A duração é de 6 meses. Então, vai começar em 1º de maio e vai até dia 30 de outubro. Então, antes eu não preciso colocar nada nesses outros meses, se o meu projeto vai começar em maio. E em maio e junho, ele colocou aqui que são as etapas de pré-produção. Então, você vai lá e coloca lá no seu cronograma. Confirmação dos hotéis, confirmação das pautas dos teatros. Isso tudo vai acontecer em que mês? No mês de maio? Então, coloca no mês de maio. Ah, os ensaios não vai ser somente no mês de maio, vai ser em junho também. Então, coloca no mês de junho. Aqui vocês podem fazer com o que vocês quiserem. Podem fazer dessa forma aqui, colorindo, né, os quadradinhos, mas precisa ter, né, uma padronização. Vocês podem colocar ícones, vai do critério de vocês. Mas assim eu acho bem mais tranquilo de se fazer. Aí vai para a próxima etapa, produção e execução. Apresentação da peça em Campinas. Que mês que é? Junho. Então, só em junho que vai fazer isso. Registro videográfico, em junho também. Apresentação da peça em Mojimirim, vai ser no mês de julho. Deu para vocês entenderem? E observem, são as etapas lá do trabalho, as etapas de trabalho que vocês vão colocar aqui no cronograma de atividades de vocês. Então, aqui, esse daqui é um dos modelos que tem, né? Existem outros modelos de cronograma, como, por exemplo, esse daqui, olha. É o mesmo cronograma, só que tem um diferencial. Lá nos meses, eles colocaram, ao invés de fazer igual aqui, ó, que só colocou o mês, ele dividiu o mês em semanas. Então, a pré-produção, ele vai gastar quantas semanas do mês de maio e quantas semanas do mês de junho, né? A parte da produção e execução, da mesma forma. Então, isso fica a critério de vocês. No caso desse, que eles separaram o mês por semanas, fica mais fácil depois, né, de você saber, de você ter uma noção mais clara de como que estão sendo as atividades. Um cronograma de atividades deverá ser estruturado em forma de tabela para que haja, por parte do leitor, uma rápida visualização e identificação das atividades por período de tempo. Então, olha só,
Eu bati o olho aqui, eu já sei, né? Eu consigo me identificar aqui, eu não preciso ler um textão para saber o que vai acontecer em cada mês, fica mais fácil. A unidade de medida de tempo poderá ser mês, quinzena, semana ou dia, vai depender do projeto de vocês. E um cronograma mais detalhado poderá ainda apresentar o nome do responsável por cada atividade, bem como a quantidade de dias necessários para a sua execução. Então, também fica a critério de vocês de como fazer esse cronograma. Quanto mais detalhado, melhor. Mas dessa forma aqui já está ótimo. Aqui, né, eles voltam lá explicando pra gente. Como devo fazer? Tenha em mãos uma lista com todas as atividades necessárias para que o projeto seja realizado. Se necessário, recorra às etapas de trabalho e, em seguida, defina o período previsto para a realização de cada atividade, pois dessa forma saberá quanto tempo será necessário para a sua execução. Isso quer dizer que vou listar as atividades e estimar o seu tempo de duração? Isso! Você vai classificar as atividades de acordo com as etapas de realização do projeto cultural, isto é, pré-produção, produção ou execução, divulgação, comercialização e administração e acompanhamento do projeto. Por isso que eu falei, né, vou falar mais trocentas vezes. A etapa de trabalho era muito importante. Por quê? Porque ia facilitar aqui e vai facilitar lá no orçamento também. Erros comuns. Cronograma com prazos imprecisos para a realização das atividades. Se não tivermos certo domínio sobre alguma atividade a ser executada durante o projeto, o ideal é conversarmos com alguém que desempenhará a função ou então fazer uma pesquisa, né? Para a gente poder saber aí como que vão ser esses prazos, se vai ter prazos que vão ser impossíveis de ser executados. Pesquisem, converse com quem já tem noção mais dessas coisas. Agendas destoantes. Antes de construir um cronograma de atividades, é fundamental entrar em contato com os envolvidos com o projeto, sobretudo com os artistas, né, se for o caso, para que possa conciliar suas agendas com o período de realização do projeto. Pensa, você organiza seu projeto todo, fala assim, vou convidar fulano para fazer, sei lá, uma palestra. E aí, você já organizou o dia que ele vai chegar na cidade, o dia que você vai buscar ele, o horário, tudo, o dia que ele vai ser a palestra dele. Quando você liga e conversa, explica, ele fala, não, eu já tenho um compromisso marcado para esse dia e não posso adiar. E aí, o que você vai fazer? Então, antes de tudo, converse com quem vai participar do seu projeto.